Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 11 de junho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Polícia começa a investigar possíveis irregularidades no programa Universidade Gratuita. Polícia Militar substitui tradicionais bicicletas por motos para patrulhamento na região central aqui da cidade de Blumenau. Parque do Garcia recebe atividades diferenciadas neste final de semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Santa Catarina registrou hoje a menor temperatura do ano, com os termômetros marcando menos 6,5 graus em São Joaquim. É frio, hein? Bom Jardim da Serra e Urupema também enfrentaram temperaturas negativas, ficando abaixo de menos 5 graus. Aqui em Blumenau, a mínima do dia deve ser registrada agora à noite, e a temperatura mais baixa da semana pode ser registrada no amanhecer desta quinta-feira. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta quinta-feira, vamos manter a atuação da massa de ar frio e seco, que mantém ao longo do início da manhã temperatura bem baixa, a mínima em torno dos 8 graus no amanhecer da quinta-feira, com sensação mais acentuada de frio. Ao longo do dia, o sol vai seguir predominando em meio à variação de nuvens aqui na nossa região e a temperatura máxima na quinta-feira varia em torno dos 19 graus aqui em Blumenau. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Os detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau estão produzindo mantas para aquecer animais acolhidos por ONGs e cuidadores de todo o estado. Os tecidos, linhas e agulhas utilizados na produção são doados por empresas da região. O projeto começou com 5 detentos, foi ampliado com agora 10 detentos envolvidos, produzindo cerca de 200 mantas por dia. A iniciativa ainda pode ser ampliada para mais detentos conforme a demanda. A direção da penitenciária também pretende montar uma marcenaria para produzir casinhas para os animais. A Polícia Militar substituiu as tradicionais bicicletas por motos para patrulhamento na região central da cidade. O repórter Belmiro Avancini tem os detalhes. Segundo a Polícia Militar, a mudança foi baseada nas análises de ocorrências que acontecem na região central aqui da cidade de Blumenau, levando em conta o tipo de crime e os horários que elas costumam acontecer. De acordo com a corporação, o uso da motocicleta permite a abrangência maior, permite cobrir uma área maior, mais ampla e com maior agilidade, utilizando motocicletas do que as tradicionais bicicletas, além de facilitar o planejamento das escalas que garantem a presença de policiais durante todo o horário comercial. A Bike Patrulha, que atuava há anos na região central da nossa cidade, ela está temporariamente suspensa. A possibilidade da retomada dessa modalidade será reavaliada futuramente conforme for verificada a eficácia ou não dessa nova estratégia, utilizando, portanto, as motocicletas. A Polícia Militar, inclusive em nota, reforça que o objetivo dessa mudança é aumentar a efetividade do policiamento e garantir uma resposta mais rápida das ocorrências que acontecem na região central da cidade de Blumenau. A Polícia Civil investiga possíveis fraudes no programa Universidade Gratuita. As investigações vão apurar denúncias de alunos que apresentaram informações falsas sobre a renda familiar per capita para acessar o benefício do programa.
Também serão investigadas supostas consultorias criadas para facilitar o acesso ao programa mediante pagamento. A operação será dividida em 2 fases. Uma investigação ficará com a Delegacia de Defraudações da DEIC e apurará se consultorias ditas especializadas teriam participado desse esquema onde indivíduos que não mereciam o benefício teriam obtido essa vantagem. Uma outra fase da investigação ficará com as delegacias das cidades aonde aconteceu o uso desses documentos falsos e apurará diretamente a conduta desses possíveis indivíduos que se beneficiaram. O nosso grande objetivo é fazer com que ocorra uma responsabilização daqueles indivíduos que praticaram crime para obter esse benefício da universidade gratuita. Além da investigação policial, governador Jorginho Melo determinou que a Secretaria de Estado da Educação amplie a transparência e reforce medidas para evitar que estudantes que não se enquadrem nos critérios do programa acessem o benefício. A Secretaria de Educação já definiu algumas ações. Primeiro, os editais serão publicados antes do período da matrícula, dando mais tempo de organização aos estudantes. Teremos divulgação semestral dos contemplados, com listas públicas e atualizadas, garantindo, portanto, acesso à informação. Um simulador do índice de carência online vai permitir prever a elegibilidade com base nos critérios definidos. Faremos a reavaliação do cálculo que compõe o índice de carência do estudante. Maior transparência ainda nas contrapartidas. Universidades e egressos terão suas ações divulgadas de forma clara. A comissão de fiscalização será ampliada, agora com representantes do Ministério Público, da Controladoria Geral do Estado, da Assembleia Legislativa e da Polícia Civil. Relatórios semestrais com dados detalhados sobre o programa e os recursos aplicados serão divulgados. Teremos também um Disque Denúncia 0800, um canal gratuito para receber denúncias e fortalecer o controle social. A página oficial com todas as informações será atualizada. Editais, listas, relatórios, contrapartidas, valores estarão no site da Secretaria de Estado de Educação. O Hospital Santa Isabel realizou 7 transplantes de rim em apenas 2 dias. A média é de 3 a 4 operações por semana. Só neste ano, o hospital já registrou mais de 80 transplantes renais. A média anual gira em torno de 180 procedimentos deste tipo. Vai ser lançado nesta sexta-feira o livro Elas Contam Suas Histórias, produzido pelo Núcleo Mulher Empresária da Associação Empresarial de Blumenau, a ACIB. A publicação traz a história do grupo, trajetórias profissionais e conteúdo empresarial relacionado ao mundo dos negócios. Que tudo tenha aumentado de preço é uma verdade. E hoje eu vim aqui falar sobre a compra consciente. Como você costuma fazer as compras da sua casa? Porque se nós deixarmos nos levar pelas ofertas, pelas propagandas, pelas influenciadoras de grandes marcas, eu e você vamos comprar muitas coisas de forma desnecessária e vai acabar faltando dinheiro para o que realmente é importante. Eu tenho uma lista no meu celular, no aplicativo de notas, com tudo que eu quero adquirir, que eu estou precisando. Lá eu coloco coisas pessoais, o que eu preciso também de mercado, para fazer minha comida, produtos de higiene, de limpeza. Isso me ajuda muito a comprar de uma forma consciente. Comprar o que realmente eu preciso. Evitando aí também o endividamento e os desperdícios
E é claro, juros altos, porque às vezes, né, se não tem o dinheiro disponível na conta, na hora do vencimento, o que vai acontecer? Atrasa a conta, paga juros, né? E você? Como você administra as compras da semana e do mês? Você assumir o controle dessa forma vai te ajudar a ter mais equilíbrio, uma noite de sono mais tranquila e também trabalhar, inclusive, sem aquela preocupação excessiva de que está faltando sempre. Pensa nisso. Até a próxima quarta-feira com mais dicas. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. Uma nova empresa vai fazer o serviço de recuperação de vias após reparos na rede de abastecimento de água aqui em Blumenau. O SAMAI assinou um contrato emergencial de 3.300.000 com a Hackley. A medida foi necessária, pois a empresa que prestava o serviço anteriormente rescindiu o contrato há 2 meses. Nesse período, o SAMAI acumulou quase 800 ordens de serviço. O Parque da Artex, no bairro Garcia, vai ser palco neste sábado da primeira edição do programa Vem Pro Parque. O evento é gratuito e vai promover um dia inteiro de lazer e integração para toda a comunidade. Entre as atrações mais esperadas estão os voos cativos de balão. Nessa modalidade, o balão sobe a uma altura segura, preso por cabos, e retorna ao mesmo ponto de partida. Para participar, o espaço contará com vários QR Codes para se cadastrar e concorrer aos voos. Os sorteados serão anunciados de hora em hora no palco central pelos apresentadores. Ao todo serão 8 balões. 5 deles vão estar disponíveis para voos cativos, incluindo uma opção adaptada para a acessibilidade. A programação esportiva inclui ainda aulas gratuitas de beach tênis e futevôlei, além de vôlei adaptado e um aulão de ginástica. Também vai ter um stand de massoterapia com atendimentos voltados ao bem-estar físico e mental. O evento vai contar ainda com diversas outras atrações para toda a família, além de uma praça de alimentação. A primeira edição do Vem Pro Parque será neste sábado, dia 14, no Parque Prefeito Carlos Kurtz Zadrosny, o Parque da Artex, no bairro Garcia, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. O sapinho Pingo de Ouro passou oficialmente a integrar a lista de símbolos municipais de Blumenau. Com menos de 2 centímetros, sendo menor que uma moeda de 5 centavos, o minúsculo anfíbio só pode ser encontrado em um único lugar no mundo, e é na região do Morro do Cachorro, no limite entre Blumenau, Gaspar e Luiz Alves. Além de ser uma joia da biodiversidade local, a espécie é considerada rara e ameaçada de extinção. Um projeto de lei que torna o sapinho de ouro como anfíbio símbolo do município foi aprovado na Câmara de Vereadores na sessão desta terça-feira. Um abraço, Jorge, tudo bem, meus amigos? Ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte, começando pelo basquete feminino. Porque ontem à noite o basquete feminino de Blumenau fez seu último jogo pela Liga Nacional em casa nesta temporada. Acabou perdendo para o SESI pelo placar de 66-53. Agora no domingo as meninas blumenauenses jogam contra o Ourinhos fora de casa, encerrando a sua participação na Liga Nacional de Basquete. No sábado a equipe faz a sua tradicional feijoada. Vai acontecer lá na paróquia Santa Cruz, tá? Na paróquia Santa Cruz, no bairro da Velha, a partir das 11 da manhã, para quem quiser dar um apoio também para o nosso basquete feminino aqui da cidade de Blumenau, Jorge. Pelas eliminatórias, o destaque, né? Brasil na Copa do Mundo do ano que vem. Bolívia 2, Chile 0, Uruguai 2, Venezuela 0, Argentina e Colômbia 1-1, Brasil 1, gol do Vinícius Júnior, Paraguai 0, e o Peru empatou com o Equador em 0-0. Estão na Copa do Mundo, faltando 2 rodadas para terminar as eliminatórias. A Argentina 35 pontos, sobrou. O Equador com 25 pontos está na Copa. Brasil 25 pontos na Copa.
A seleção do Uruguai, 24 pontos na Copa, e o Paraguai com 24 pontos, todos garantidos na Copa do Mundo da FIFA do ano que vem. A Colômbia, na sexta colocação, ainda não está garantida, tem 22 pontos. A Venezuela, que está indo para a repescagem com 18 pontos, também não está garantida ainda. E a única seleção ainda que briga por uma vaga é a Bolívia, que tem 17 pontos. Fora, Peru com 12 e o Chile com 10 pontos conquistados. Brasil, ano que vem, mais uma vez em uma Copa do Mundo, mais uma vez o Brasil representando nosso país aí, né? Estará o nosso país representado aí dentro da Copa do Mundo, tá certo? Olha aqui, o Metropolitano e Beck já estão se preparando para a rodada do final de semana. Os dois entram em campo domingo às 3 da tarde. O Metrô recebe a equipe do Nação Esportes aqui no SESI. E o Beck visita o Tubarão, todos os dois jogos às 3 da tarde no domingo. Fato é que o Metrô ainda não colocou os ingressos à disposição para o seu torcedor aí estar indo no SESI. Tá certo, Jorge? Tendo essa informação, a gente passa aqui também no Jornal de Blumenau. Um abraço e até amanhã. A seguir vamos falar sobre a febre dos bebês reborn e os problemas com a dependência. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui a psicanalista Edna Esmeraldino. Vamos falar sobre a onda dos bebês reborn. Onde isso pode parar? Edna, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge. Como é que a psicanálise enxerga esse apego, né, a esses objetos hiperrealistas, como é o caso, né, dos bebês reborn? Bom, Jorge, a psicanálise, na verdade, ela entende que o ser humano ele vai substituindo os afetos, né? Então agora está na moda, todo mundo falando dos bebês reborn, que nada mais é do que uma substituição do desejo por segurança, por afeto do ser humano. E na verdade, Jorge, o bebê reborn não é tão novo assim.
A gente estava conversando aqui antes dos bastidores. Quem é de casa, que tem mais ou menos a minha idade, ali na faixa dos 50, vai lembrar que as nossas avós tinham antigamente já uma boneca bem semelhante a esses bebês reborns, com materiais mais antigos, porcelana, que ficava em cima da cama. Culturalmente, isso era dado para as mulheres quando casavam para estimular o desejo na mulher para ter filhos. E para desejar fertilidade, as pessoas arrumavam a cama e deixavam esse bebê estranho. Eram os bebês muito estranhos, que dava medo na gente. Depois até surgiu o filme da Annabelle, enfim, então não é nada novo. O que é novo e que talvez assuste um pouco é esse excesso no comportamento do ser humano. Na verdade, nós vivemos uma epidemia mundial, né, que é a solidão. Isso nada mais é do que um reflexo da solidão do ser humano. Edna, e será que o realismo que ganhou esses bonecos, né, esses bebês, essas bonecas, tão próximo da realidade, principalmente os mais caros, que estão hoje com um sentimento de coração batendo, a temperatura de pele, é uma realidade muito grande com um bebê mesmo, né? Será que isso não tem afetado esse lado emocional das pessoas ao ponto de fazer o que algumas estão fazendo, de procurar unidades de saúde, festas de aniversário e por aí vai? A gente tem que separar um pouquinho, Jorge, as duas questões, né? A arte do bebê reborn é uma arte muito bonita, muito bem feito. Para quem é colecionador, é incrível ter essas bonecas, até mesmo para decoração, para dar de presente para uma criança. Está tudo certo. Aonde a gente extrapola um pouco é quando as pessoas não têm uma regulação emocional, ou seja, a pessoa já tem uma tendência a algum distúrbio psicológico e acaba tentando transformar um boneco em algo real, ou seja, tentando trazer a fantasia, né, para a realidade, para o mundo real. Aí a gente tem o que nós vemos agora, pessoas procurando o SUS, tirando o lugar, né, de pessoas para serem atendidas, tentando batizar numa igreja um bebê reborn, tratando com realismo surreal, né, esses bonecos. Aí isso realmente é um problema, onde as pessoas deveriam estar mais se preocupando, ao invés de comprar um boneco reborn, gastar isso em terapia, porque a psicanálise explica, Freud explica todos esses comportamentos excessivos. A gente tem uma frase na psicanálise, Jorge, que a gente fala que todo comportamento excessivo esconde uma falta. Então a arte bebê reborn é maravilhosa, é incrível, está tudo certo, não há nada de errado. O errado é esse excesso de valorização a um objeto. A gente tem que analisar também dois lados, né? Esses bebês, eles podem ter uma função terapêutica? Com certeza. E quando é que o uso se torna sinal de sofrimento psíquico? Na verdade, quando se começou a popularizar o uso dessas bonecas, Jorge, foi para fins terapêuticos. Uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, ela retrocede no tempo, ela regride a memória e talvez ela volte para um período onde ela perdeu um bebê. E aí ela começa, cadê meu bebê? Onde está meu bebê? Se compra um bebê o mais realista possível, uma boneca, e se dá para essa pessoa idosa, e ela vai ter uma satisfação, um afeto, né, com esse boneco. Isso é terapêutico. Uma mãe que perdeu um bebê, talvez já prontinho ali no hospital, foi no parto, perdeu o bebê, de forma terapêutica, pode se utilizar, a gente diz que uma média ali nesses casos, de até 6 meses, que é uma forma de substituir ali o objeto, mas tudo isso precisa ser acompanhado por um profissional, né? Porque se ultrapassar esse período de 6 meses, aí já começa a virar uma dependência, e aí a gente sai do mundo da fantasia e começa a entrar num mundo bem perigoso, né? Terapeuticamente já foi comprovado, tudo que ultrapassa esse período de 6 meses, para mães que perderam um filho e tudo mais, ou perde por um acidente, uma criança que se afogou, alguma coisa assim, até 6 meses, ok, passou de 6 meses, o malefício emocional é maior do que se ela não tivesse feito essa terapia. Então precisa ser acompanhado. Pois é, mas se ele pode aliviar uma dor emocional, ele também não pode viciar, criar uma dependência? Sim, por isso que aí o período indicado seria tem que ter um acompanhamento, porque a pessoa não pode usar isso para o resto da vida, né? Vai virar uma fuga, e assim como os bebê reborns vão ficando cada vez mais realistas, daqui a pouco a pessoa realmente acredita que aquilo é um bebê, e aí começa a afetar a sua vida, o seu cotidiano, né?
Até que ponto é saudável se apegar a algo que imita um ser humano? Até o ponto que isso não seja uma dependência, ou seja, que você pode viajar, eu tenho um bebê reborn em casa, posso viajar, ficar 15 dias que eu não vou me preocupar. É um boneco, um objeto que está na minha casa. Ele não vai me fazer falta, eu não sou dependente dele. Tudo aquilo que me faz dependente é perigoso. A gente costuma dizer, tudo aquilo que você não consegue controlar está te controlando. Então, se o objeto, o boneco, está controlando o teu dia a dia, as tuas emoções, não é saudável, não é indicado. Essa dependência aí é uma coisa séria. Como é que a gente pode notar, porque muitas vezes nem nota, né, que está criando uma dependência? A gente aqui está falando dos bonecos reborn, que tem ganhado muito noticiário Sim. ultimamente, mas existem outras coisas que também podem provocar uma dependência, né? E como é que a gente pode notar que estamos começando a ter uma dependência de uma determinada coisa? Quando você não consegue controlar a sua emoção em relação a esse objeto, né? Quer seja o bebê reborn, quer seja um vício, porque nada mais é essa questão do bebê reborn, Jorge, é um vício comportamental. É a mesma coisa. Nós temos vários vícios. A gente tem hoje também pessoas substituindo o ser humano por pets. Os pets devem ser amados. Eu, pelo menos, amo. Na minha infância tive animais de estimação, meus filhos tiveram, e está tudo certo a gente ter um animal de estimação. Mas hoje a gente vê pessoas, por exemplo, no shopping, carregando no carrinho 3 cachorros como se fossem 3 bebês. Isso não é saudável e a gente está normalizando comportamentos que não são saudáveis. Então é necessário, quando eu não consigo sair de casa e deixar meu animalzinho em casa por algumas horas, isso não é saudável. Eu preciso procurar terapia, porque a gente precisa entender o que falta. Todo comportamento excessivo está expondo uma falta que nós temos, falta de afeto. E aí a gente precisa tratar. Quando a dependência emocional vira um negócio, Exato. Isso atrapalha mais ainda? Te faço essa pergunta, porque se a gente voltar 20, 30 anos e olhar pets para agora, o quanto de negócios isso proporcionou e movimenta em termos de economia, a gente vê que há muita dependência emocional em cima de animais, nesse sentido, né, os animais domésticos, e há um negócio por trás de tudo isso. Piora a situação? Eu não diria que piora, Jorge. Eu acho que o negócio em si, ele é positivo, ele é ótimo. O problema não está no negócio, na comercialização disso. O problema está na falta de base emocional, né? O sujeito, nós não estamos emocionalmente equilibrados e aí a gente vai desenvolver uma dependência em cima desses objetos. Aí mora o problema. Então o problema não é ter um cachorrinho e a gente tratar como se fosse um filho, não é ter um bebê. O problema está antes disso tudo, é nas minhas emoções que não foram satisfatoriamente desenvolvidas e eu estou aí projetando em objetos ou até mesmo num animalzinho, num pet, a minha carência. Aí mora o problema, é a nossa saúde mental. O Brasil está cada vez mais indo para um buraco infindável, né? Eu já digo que é uma pandemia mundial isso, as questões emocionais. Então a gente precisa olhar com mais cuidado. Deveria ser como a gente ter um clínico geral, ter um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista que olhasse para nós, para as nossas emoções e entendesse o que nos falta e como a gente pode equilibrar essas emoções. O fenômeno, né, dos bebês reborn, fala mais sobre o indivíduo ou sobre uma sociedade em si? Por uma sociedade doente, com certeza. Porque aí nós também temos, Jorge, uma questão, algumas pessoas começaram a pôr vídeos, postar vídeos na internet tratando bebês reborns com um realismo, indo pra pracinha e aí todos reclamam, nossa, mas isso é coisa de gente doida, tá doente, mas quem tá dando ibope? Né? Se eu não estou lá consumindo esse produto visual, as pessoas que já não estão equilibradas, elas vão parar com esse comportamento. Mas enquanto a gente der palco, as pessoas vão continuar postando. Então nós também temos essa questão de buscar o equilíbrio, saber o que nós estamos consumindo, para onde está indo a nossa atenção, né? Nós temos uma responsabilidade nisso também. Ou seja, para resumir, ter um boneco desse
é normal. Normal. Anormal é se apegar emocionalmente a um boneco como esse, né? Exatamente. Criar uma dependência emocional em cima Colocar desse. toda a sua frustração, né, nesse objeto. Aí mora o problema. Mas a arte é maravilhosa, lindíssima. Parabéns para os artesãos que estão se superando em relação a isso. Utilizando para fins terapêuticos é excelente. O problema está em pessoas que não têm equilíbrio e que estão substituindo o afeto humano. Não existe substituição para o ser humano. Não houve, ainda não inventaram. E o problema também é se apegar mais a essas coisas e esquecer do ser humano. Exatamente, porque aí o que acontece? O ser humano se fecha, se tranca dentro de casa, vive numa realidade paralela à realidade verdadeira, vive no mundo da fantasia, acreditando que isso é a realidade. Edna, muito obrigado pela sua participação. Jorge. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você, amanhã a gente está por aqui, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.